Arlindo, provoca uma manutenção altíssima. Esse reajuste seria de quanto? Esse reajuste é de 10,27, é a variação do IGPM de novembro de 2009 a novembro de 2010 e é contratual, estabelecido no nosso contrato de concessão. Para você ter uma ideia, nós estamos desde 2008 sem reajuste. Sem reajuste. Pois é, quando esse reajuste foi anunciado, né, o vereador Isaac Tayá, ele estava como prefeito em exercício e ele prometeu aí brigar contra o aumento e entrou com uma ação no Ministério Público contra essa taxa. Hoje ele, inclusive, falou sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha? Demos entrada no Ministério Público e vai ser suspenso, pedimos suspensão, para realizar a própria audiência pública, discutir, porque Manaus está sem água em vários locais, não houve um trabalho eficiente da água do Amazonas, e isso todos nós sabemos, e não seria justo ter um aumento agora nesse momento, sem ela ter realmente praticado o bem para a cidade. Bom, isso, depois que o senhor comentar, eu queria fazer também uma observação, mas pode falar. O vereador, existe na casa, na Câmara dos Vereadores, várias comissões. Teve a Comissão da Água, tivemos uma CPI. Eu sempre que sou demandado, estou indo na casa, na Câmara dos Vereadores, expor a problemática do saneamento. O saneamento, já falei, não é só de responsabilidade da água do Amazonas. Nós já fizemos, para você ter uma ideia, hoje nós abrimos mais de 70 boletins de ocorrência de fraude e furto. A empresa, ano passado, detectou mais de 70 mil famílias com problemas de fraude e furto, consumindo acima de 20 mil litros de água, 80, 90 mil litros de água, e a gente faz a denúncia para a polícia, faz a denúncia para várias situações. A empresa fez investimento na ordem de 200 milhões de reais. A casa, ela tem várias comissões de acompanhamento desses trabalhos. Então, nós sempre fomos transparentes nas ações e nas obras e no planejamento para a cidade. Então, esse reajuste, ele realmente é fundamental. Ele é fundamentado, ele é justo. Mantido. E é importante essa discussão. É importante que o próprio vereador chame a empresa Água do Amazonas para uma audiência pública. É importante que haja manifestação do Ministério Público para que a gente possa discutir e mostrar a realidade do saneamento. Não apenas discutir tarifa, vamos discutir a participação de todos no saneamento, e a inclusive a nossa. E o serviço que chega ao consumidor. Quando ele falou em responsabilidade, que não é só da empresa, na prefeitura passada, do prefeito Serafim Corrêa, foram entregues à prefeitura, se eu não me engano, uma verba federal no valor de 49 milhões de reais para que fosse feito investimento nessa área, né? O senhor tem conhecimento? 60 milhões de reais. 60 milhões. Esses 60 milhões de reais foram investidos na ampliação dos 600 quilômetros de rede e nas irrigações. Para você ter uma ideia, olha lá, se investiu 60 milhões de reais, expandir a rede, né, a empresa investiu mais 120 milhões para fazer os reservatórios, para fazer as adutoras e ampliar a produção, para atender 50 mil famílias, né, nessa primeira fase. Sabe quantas famílias estão interligadas hoje nesse sistema que foi gasto dinheiro para 50 mil? Apenas 20 mil famílias estão interligadas. Não quer dizer que as outras 30 mil não se interligaram. Elas estão interligadas de uma forma clandestina. Muitos vão lá, cavam a rede e furam e se abastecem regularmente. E é importante a gente falar sobre isso também, porque do jeito que existem os gatos de energia, existem também os gatos com água. Evidente. Ou seja, e nós, a maioria que trabalha direito, ou seja, acaba pagando a conta, né, por essas pessoas que usam o serviço de forma ilegal. Nós temos mais uma pergunta do internauta aqui, que é o Davi. Ele diz o seguinte, que na rua Amazonas, na Betânia, estamos sem água há mais de um mês e a conta está vindo todos os meses com o valor de R$200. E aí? A relação comercial é uma relação individual, né? Pode ser que a conta dele deve ter algum parâmetro de consumo que faça com que lá na Betânia existe também a cobrança do esgotamento sanitário. E possa ser que isso tenha atrelado à cobrança do esgotamento sanitário ou a um consumo do próprio morador. Pode ser que o seu vizinho, para tirar qualquer dúvida, todos os canais da empresa, atendemos a todos os parques da cidade, e no saque da Miranda Leão e também pelo nosso 08.000-92095. Tá certo. Arlindo, olha, obrigado pela presença, né? A gente queria conversar muito mais com você, mas infelizmente nosso tempo é curto. Também. O telefone ficou tocando o tempo inteiro, o Twitter também com muita participação, mas sempre que vem Águas do Amazonas é assim mesmo. É isso mesmo. Obrigado por importante discutir o tema saneamento na cidade. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. A gente espera ter ajudado você, ter tirado sua dúvida. E qualquer coisa, qual o telefone de contato? É o 08.000-92095. 08.000? 920
195. 920-195. E aí fica o telefone da Água do Amazonas à disposição para que você possa, de repente, resolver aí um problema que tenha na sua casa. O delegado da Polícia Federal, Zulmar Pimentel, chega daqui a pouco a Manaus e se reúne com o governador Omar Aziz. E o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dan Câmara, deve deixar hoje a função para assumir a coordenação da Força de Segurança Nacional. Bom, por dia chegam 30 denúncias de agressões contra crianças em cada um dos 9 conselhos tutelares de Manaus. E o agressor, muitas vezes, está dentro de casa. É justamente quem deveria proteger e zelar pela segurança dos filhos. É isso mesmo, viu, Roberto? E o Ponto Crítico preparou 2 reportagens especiais contra a infância e a adolescência em Manaus. E a primeira dessas reportagens você confere agora. A morte da estudante Luane de Brito, de 14 anos, chamou a atenção para a violência contra a criança e o adolescente. Ela foi violentada e morta na última semana enquanto ia para a escola. Os acusados foram presos. Mas e quanto a tantas outras crianças e adolescentes que sofrem violência? O que acontece com eles? É feito um atendimento emergencial. E a partir da violência, dependendo da violência, a gente encaminha essa criança ou adolescente para a rede de proteção existente na cidade de Manaus, quer seja na área de saúde, educação, assistência social. Essa prática se tornou cada vez mais frequente. Só nos primeiros meses desse ano, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou quase 600 ocorrências, um aumento de 174% em relação ao mesmo período do ano passado. O que nós vemos é que há uma atuação maior por parte da polícia e uma conscientização maior por parte da sociedade, de que deve levar ao poder público, à polícia, que é a primeira instância, o conhecimento desses fatos. Nos conselhos tutelares, as denúncias de agressões também aumentaram. Em cada um dos 9 conselhos da capital, são registradas em média 30 denúncias por dia. O perfil da violência contra a criança e o adolescente é assustador, não só em Manaus, como em todo o país, porque mostra que a violência está dentro de casa. Na maioria das ocorrências, o agressor é quem deveria proteger essas crianças. Nos casos de violência sexual, os principais agressores são padrastos, pais, primos, tios e até vizinhos. Nos casos de violência fora do âmbito familiar, os pais precisam ficar atentos. As crianças que sofrem abuso costumam mudar o comportamento. A criança fica entristecida, se era alegre para de brincar, se brincava muito, era feliz, ela fica retraída, não quer contato com ninguém, muda o comportamento. Bom, e assim a gente encerra o Ponto Crítico de hoje, mas não esqueça de mandar as sugestões de reportagens para a gente. O e-mail é pontocritico@tvacritica.com.br. Pois é, fique agora com o Wilson e o Alô Amazonas. Amanhã a gente está de volta. Uma ótima tarde para você e até lá.